Caros irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Antes de ler o texto, quero lembrá-los que, por causa da pandemia e das nossas idas e vindas, eu não tenho exposto essa carta na sequência como eu gostaria, mas eu comecei no início do ano dizendo que a gente ia estudar Colossenses que nem explorador, não que nem viajante, não é? Viajante, a gente passa por um lugar assim, tira um monte de foto e depois vai curtir em casa. Eu falo, e aí, você conheceu o quê? Conheci várias cidades. Quanto tempo você ficou lá? 3, 4 dias. Não é? Assim, e a gente passa rapidinho. Eu disse que a gente ia estudar Colossenses de uma forma diferente, nos detendo em certos detalhes. E hoje eu quero expor um pouco da riqueza que há nos versos 13 e 14. Então, peço que você acompanhe essa leitura e aí teremos a exposição desse texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Os versos 13 e 14, eles, de certa forma, continuam aquilo que o apóstolo Paulo estava expondo aos colossenses. Ele pede que eles roguem por crescimento espiritual. A última vez que eu preguei em Colossenses presencialmente, eu falei de um crescimento espiritual que nos é dado através da intercessão dos versos 9 a 12. Depois nós ficamos vários domingos longe uns dos outros e tivemos meditações sobre versos específicos, o verso 18 na Páscoa, o verso 15 sobre a imagem do Deus invisível, e assim estamos estudando Colossenses aos pouquinhos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui inicialmente é que os versos 13 e 14 vão expandir um pouco do que Paulo falou no versículo 12. 12 ele fala sobre dar graças ao Pai que nos fez idôneos para a herança. Fazer idôneo significa qualificar para a herança. Como é que Deus nos qualifica para a herança? Nos redimindo, isto é, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É assim que Ele nos qualifica, é assim que Ele nos faz idôneos para a herança. Então, nessa noite nós vamos falar dessa qualificação, dessa redenção que eu chamei de radical. O título da mensagem é Redenção Radical. Por quê? Porque radical, eu creio, explica uma série de coisas que eu quero destacar acerca dessa passagem. Por exemplo, um dos aspectos radicais da redenção em Jesus é que nós não somos libertados para ficarmos autônomos. Quando as pessoas pensam em liberdade hoje em dia, o que vem à sua mente? De que elas não têm dono, elas são donos do próprio nariz. Mas a redenção em Jesus não é assim, ela é radicalmente diferente. Como a gente vai ver, é uma redenção que nos faz servos dele. Então, ela provoca uma mudança de senhorio, e por isso é uma redenção radicalmente diferente da que o mundo está habituado a destacar. Eu me lembro com muita alegria do texto de Pedro, em que Jesus vê vários discípulos abandonando, e aí ele se vira para os seus discípulos e fala, e vocês, querem ir também? Aí Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isto é, eu fui libertado e conquistado pelo Senhor não para ficar zanzando por aí sozinho. Eu fui para ser teu. Para onde iremos? Percebe? Então, nós falaremos de uma liberdade que é radicalmente diferente da liberdade celebrada pelo mundo. Também é uma redenção radical, porque é um resgate diferente dos resgates policiais que a gente vê em filmes, ou mesmo reais em situações de sequestro. Presta atenção, olha como é que é radicalmente diferente, presta atenção. Um resgate policial normalmente é assim, ele é bem sucedido quando não tem morte, né? Quando as pessoas inocentes são libertadas, quando a libertação não é operada mediante um custo monetário, que se você tem que pagar o bandido, não foi tão bem sucedido assim, e quando os culpados são levados a pagar por seus erros. Quando essas coisas acontecem, você fala assim, foi um resgate bem sucedido. O resgate de Jesus é o oposto. Tem morte,
não é inocente que é libertado, não é? Tem que ter pagamento, e no final das contas nós somos livres da nossa culpa. Os culpados não saem pagando, os culpados saem livres da história. É radicalmente diferente, não tem nada a ver com resgate policial, é totalmente contrastante. E Paulo sabia que essa era uma redenção muito diferente da que as pessoas estavam habituadas a pensar e a promover. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, quando testificou do que acontecera com ele usa linguagem bem parecida com o que ele escreve aqui em Colossenses. Num dos seus discursos em Atos, ele conta o que Jesus fez com ele. E lá no capítulo 26 ele disse assim, que Jesus disse para ele o seguinte: levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viste, como dasquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Veja para quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está vendo a semelhança de linguagem? Ele falou de herança no versículo 12, falou de transportou do reino das trevas para o reino de Jesus, e falou de remissão de pecados. Toda a linguagem que Paulo disse, foi o que Jesus me disse, é o que ele está anunciando para os de Colossos. Então perceba que Paulo sente a necessidade de comunicar aos colossenses sobre essa redenção. Existe um contexto aqui que eu já falei várias vezes, e eu vou dando o nosso quebra-cabeça por pedacinhos, tá? Cada domingo eu vou acrescentando um pedacinho. Eu fiz referência em outras mensagens sobre uma heresia que rondava a igreja de Colossos. Uma das coisas que parecia incomodar aquela igreja, e desse falso ensino, é que eles eram cativos de forças espirituais, em nome de liberdade. Paulo tem que dizer para eles assim, para de cultuar anjos e seres espirituais. Vocês estão buscando força neles para terem algum tipo de proteção. Vocês estão cativos deles. Então havia um misticismo negativo que Paulo queria confrontar, quando ele fala da libertação que nós temos em Cristo. Um outro perigo também é que eles estavam buscando outros caminhos de vitória espiritual. De não tocar nisso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, como uma maneira de vitória espiritual, para livrar suas consciências de suas culpas. Então Paulo vai trabalhar a redenção aqui, não no vácuo, mas ele sabe que os de Colossos estão sendo tentados a buscar caminhos alternativos que não o de Jesus. É por isso que ele precisa lembrá-los da riqueza do que nós temos em Cristo. E é o que eu quero fazer com você nessa noite. Eu vou falar de dois grandes temas que estão nesses dois versos. O primeiro, o maior deles, que eu vou trabalhar por mais tempo, é o transporte espiritual, que acontece no versículo 13, tá? Um transporte espiritual. E depois eu vou falar de um segundo tema, que é o resgate substitutivo. Como aquilo que Jesus Cristo opera é um resgate substitutivo. Então, duas ideias, transporte espiritual e resgate substitutivo. Vamos trabalhar o primeiro, o transporte espiritual. Verso 13, voltando nele, fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes de eu falar do transporte, do resgate, dessa mudança, eu preciso lembrar você que nós somos, e nós éramos, e o reverendo Bruno disse isso muito bem na liturgia, poderosamente controlados pelo mal. Cativos de um império. A linguagem império é bem imponente, entendeu? Não é qualquer forçazinha, é um império. Ele libertou vocês do império das trevas, o domínio das trevas, que não é mera cegueira, mas controla a nossa vida de tal maneira que a gente age em conformidade com essa escuridão. Eu quero dar para você um exemplo de como às vezes a gente perde de vista a força desse domínio. Você lembra da história, daquele episódio de um Gerazeno que estava endemoninhado por uma legião de seres maus? E aí Jesus Cristo vai libertá-lo, e aí os demônios vão para os porcos, e os porcos... Lembra dessa história? Ela é bem conhecida, não é? Então, ela serve para ilustrar duas coisas. A primeira é óbvia, a segunda nem tanto. A primeira, que é mais óbvia, é assim: quando o mal controla alguém, o controle é assustador. Porque lendo Marcos capítulo 5, você tem a impressão que está vivenciando uma história de terror. Porque aquele homem se cortava, vivia nos sepulcros.
acorrentado, quer dizer, a cena é horripilante. É um homem que causa repulsa, até medo. Ele deveria ser alvo de pesadelos aos montes daquela região. Então, a primeira coisa que a gente tem, que é óbvia, que é nítida, é a força com a qual o mal controla aqueles que não estão em Cristo. Mas tem uma segunda coisa na história que não é tão óbvia, mas eu preciso destacar para vocês. É que Jesus vem e liberta aquele homem. E quando liberta e a legião vai para os porcos, e os porcos vão, desfiladeira abaixo e morrem, então, a comunidade, em vez de celebrar a libertação de Jesus, expulsa Jesus. O que a história está contando para a gente, que não é tão óbvia, mas é importante? Tem mais gente cativa de Satanás do que apenas aquele Geraseno. A história não é sobre um cativo de Satanás, é sobre uma região cativa de Satanás. A gente perde isso de vista. Então, isso ilustra para a gente o que Jesus Cristo tem que fazer para nos libertar. O que o Pai, aqui no caso é o Pai que nos liberta e transfere para o reino do seu Filho. E eu quero apresentar esse transporte espiritual em 4 características, que vão complementar uma a outra, para a gente entender o que está envolvido nesse versículo 13, a riqueza dessas poucas palavras do verso 13. Então, 4 características da liberdade que nós temos em Cristo, quando Ele nos transporta, o Pai nos transporta do império das trevas para o reino de Jesus. Tá? A primeira delas é que acontece uma mudança de identidade. Eu digo mudança de identidade porque quando Deus tira você de um império e coloca no reino de Jesus, é como se você tivesse uma mudança de nacionalidade, entendeu? Você pertencia a essa nacionalidade, agora você tem um outro passaporte. Você pertence a um outro país, espiritualmente falando. Você é de um outro povo. O verbo transportou se refere a uma migração de um povo. Foi uma expressão usada por Paulo de propósito. Por quê? O que Paulo está evocando aqui na mente das pessoas que estão lendo esse texto? A história do Êxodo. Essa foi a grande história do Antigo Testamento, em Deus liberta do império das trevas e transporta para uma herança que Deus, havia reservado para o seu povo. A história do Êxodo é uma excelente ilustração e é o imaginário por trás dessa linguagem paulina. É a figura mais clara para retratar aquilo que Deus faz em Cristo, espiritualmente falando. Afinal de contas, o Êxodo marca o início de um povo, não é verdade? Lembra bem, quem é que foi para o Egito antes deles ficarem 400 anos lá? Uma família. E quem é que sai do Egito? Uma nação. Percebe? Vai uma família para lá. Quando José traz toda a sua família para sustento deles, a Escritura explicita que eram 70 pessoas. Então, imagina o contexto familiar mais abrangente, que era típico do sistema patriarcal, em que tudo aquilo lá era uma família só. Eles desceram para o Egito. E quando eles saem, 4 séculos depois, eles são uma nação. Então, o Êxodo é o marco do início de uma nação. Assim como o Êxodo é a libertação e o traslado, essa libertação e o traslado para a herança que Deus reservara. É o retrato de um povo libertado. A nossa salvação em Cristo também é a história de um povo libertado, é o início da nossa história. Se a gente fosse perguntar assim, quando é que começou a sua história? A gente diria assim, 1984. Quando é que começou a sua história? Então essa identidade aqui eu tenho desde 2014. É quando a minha nova identidade se iniciou, E eu preciso dizer que quando Cristo liberta você e transfere, quando Deus o Pai liberta você das trevas e transfere para o reino de Jesus Cristo, tem 2 tipos de liberdade em jogo. Uma eu chamo de liberdade negativa, Deus nos livra de algo, Ele te tira desse cativeiro das trevas. Mas tem uma liberdade positiva, que é Ele livra você para fazer alguma coisa. Você se torna agora servo de um novo reino. Nós não somos livres, como eu disse no começo, para fazer o que a gente quer. A gente é livre para fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E essa é a segunda característica desse transporte espiritual. A primeira eu falei que é uma mudança de identidade. A segunda característica é que nós somos, esse transporte promove uma liberdade servil.
uma liberdade servil. Parece até uma contradição de palavras, né? Quem é livre é servo, como é que você... Mas na verdade é isso que a Escritura nos ensina. A gente, ao mesmo tempo que é verdadeiramente livre em Jesus Cristo, nós somos servos de Jesus Cristo. Uma coisa não anula a outra. A nossa liberdade é uma liberdade servil. Nós somos colocados debaixo de outro domínio, tá? Nós não nos é dado uma chave do nosso próprio reino, ou um cheque em branco para que a gente agora gaste como quiser. Não é isso. Na verdade, você deixa de ser servo das trevas para ser servo da luz. Você continua servo. Só que é a servidão mais prazerosa que há. E esse é um dos testemunhos que a gente precisa dar a este mundo. Quando a gente fala assim, ó, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor, você está querendo dizer assim, olha, eu fui feito livre, ao mesmo tempo que continuei escravo. Você tem que explicar para ele. Explicar que você foi colocado num outro contexto. Sabe por que isso é importante? Porque nos nossos dias tem muita gente que não pegou essa ideia de que nossa liberdade é servil. Pega o exemplo do neopentecostalismo. Deixa eu explicar isso para você entender. Quem conhece a história do nosso país sabe que por muito tempo o pentecostalismo cresceu e foi a expressão de longe a mais numerosa da nossa nação, de longe, em que havia muitas regras colocadas pelos homens, regras referentes a vestimentas, diversões, alimentação. Quando vem o movimento neopentecostal, pode perceber, essas regras não valem mais. Aí o que acontece com muito pentecostal? Migra para o neopentecostalismo. Por isso que essas igrejas começaram, não faz muito tempo, e se tornaram tão grandes. Parte da explicação é porque eles se viram livres. Mas uma liberdade horrorosa, sabe por quê? Porque eles estavam livres de regras humanas, mas agora se sentiram no direito de fazer o que eles bem entendiam, buscar suas riquezas, seu sucesso, deixar sua ganância solta. Então, a suposta liberdade gerou libertinagem. Caiu no outro extremo, Ronaldo, no outro extremo. Mas isso não é um problema só dos neopentecostais. Hoje em dia, inclusive no tempo da pandemia, nós temos experimentado um agravamento ainda maior daqueles que praticam uma religiosidade para longe das igrejas, para dentro de um mundo virtual. Pessoas ainda são espirituais, pergunta para elas assim, e você e Deus? Ele fala, eu e Deus, Emerson, a gente está super bem. Quando é que foi na igreja a última vez? Foi em fevereiro do ano passado. Mas eu e Deus estamos muito bem. Percebe? É uma espiritualidade que você vive só você e Deus. Sem que haja contato com pessoas, sem que haja prestação de contas, sem que sirvamos ao Senhor por intermédio da sua igreja. Esse tipo de liberdade autônoma, então, não é vivida só no mundo. Infelizmente, ela tem sido vivida no meio dos supostos evangélicos. Percebe? Os supostos evangélicos têm optado por uma liberdade para fazer o que querem e fazer a espiritualidade do jeito que entendem ser boa, porque se livraram dessa liberdade servil. Então, por isso é importante você testificar daquilo que Cristo fez por você, de como primeiro Ele mudou a sua identidade, mas em segundo lugar, Ele te fez livre para ser servo, escravo dEle. E a gente pratica isso enquanto convivemos na casa do Senhor, junto com o povo no qual fomos inseridos. Terceira característica dessa mudança, desse transporte espiritual do império das trevas para o reino de Jesus, é uma mudança honrosa. Essa foi uma das coisas que essa semana eu estudei e mais encheram o meu coração de alegria. Me levaram a pensar em como Paulo está sendo cuidadoso ao escolher palavras. Talvez a melhor maneira de traduzir a frase, finalzinho do verso 13, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você lembra no batismo de Jesus, o que uma voz do céu disse para ele? Este é o meu Filho amado. O que está acontecendo ali? O Pai está dando o selo de aprovação, dizendo, Ele é o meu escolhido. A Ele eu vi, é Ele é o meu Rei, Ele é o ungido, o Messias. Paulo está escolhendo essas palavras exatamente porque essa é a linguagem
daquele que vai conduzir essa libertação. Perceba que quando fala assim que o Pai libertou do império das trevas e colocou no reino do seu Filho amado, Paulo está revelando para a gente que o Pai está fazendo um povo para o seu Filho. O Pai está constituindo ou arrebanhando súditos para o seu Filho. Sabe por que essa ideia me fascinou? Porque eu fui lembrado de algo que eu aprendi anos atrás, de que você é presente de Deus Pai para Deus Filho. Que honra! Deus poderia ter dado qualquer coisa para expressar o seu amor, e Ele deu você. Qualquer coisa. O Criador poderia ter feito a coisa mais linda que nós podemos imaginar, mas Ele quis fazer você, povo dEle, e dar você, para fazer você parecida com o Filho dEle. É isso que o texto está dizendo. Que a beleza dessa mudança é que a gente é o presente. Nós somos o presente. Que mudança honrosa! No batismo, Deus estava declarando que Jesus Cristo era o amado dele, o Filho amado. E aqui filho está ligado à linguagem de realeza. Algo muito bonito que os comentaristas falam sobre essa passagem é que o contexto da linguagem de realeza no batismo é a aliança que Deus fizera com Davi. E aí, para quem se lembra, no ano passado nós estudamos um livro sobre Davi, teve uma aula na qual eu ensinei acerca da aliança que Deus fez com Davi, está lá em 2 Samuel 7. É um texto que eu vou resumir assim, ó. Davi está com vontade de fazer um templo para Deus. Aí ele fala com o profeta fala assim, manda brasa. Você é o homem de Deus? Pode fazer. Aí Deus aparece para o profeta e fala assim, não, Natan, vai falar lá para Davi, que quem faz casa sou eu. Quem faz casa sou eu. E aí, Deus fala, em primeiro lugar, que ele iria construir uma casa a Davi, casa aqui no sentido de dinastia, realeza. Depois Deus promete que o templo, a habitação de Deus, seria edificada pelo descendente de Davi, não por ele. Davi não construiria a casa, mas o seu descendente construiria. Em terceiro lugar, Deus promete que esse descendente teria status de filho, um conceito de realeza, e ele teria então uma herança. Em quarto lugar, Deus promete que o seu amor não o deixaria. O texto fala que a sua misericórdia não se apartaria desse descendente. E por último, Deus disse que faria o nome dele grande. Não é curioso que todas essas promessas se cumpriram em Cristo? Ele é o descendente, ele constrói a casa, ele é o rei, filho rei, amado, cujo nome foi feito acima de todo nome. E a casa que ele está construindo, Valdir, é você e eu, né? Somos você e eu. Isto é, nós somos aquilo que o Filho constrói para a habitação de Deus. Então, já pensou em como aquilo que Deus fez com você é uma mudança honrosa? Você era obscuro. Deixa eu falar isso com toda a franqueza que eu consigo. Você era um Zé Ninguém, tá? Você estava nas trevas. E Deus fez de você e de mim casa de Deus. Ó, você estava nas trevas e Deus fez de você a habitação do ser mais sublime que há. Que mudança honrosa. Que mudança honrosa. Quarta e última característica é uma mudança imediata. Uma mudança imediata, porque os verbos libertou, transportou, eles são traduzidos propositalmente como pretérito perfeito, para quem lembra de gramática aqui, porque é uma ação completada, isto é, já aconteceu. Você já foi liberto, você já foi transportado, você não é uma coisa assim que acontece gradativamente, estou sendo libertado, aí Jesus está trabalhando em mim, ainda não estou totalmente liberto. Ele está falando de algo que já aconteceu, uma mudança operada por Deus, realizada de uma vez só. Você pode talvez perguntar assim, pastor, mas não é verdade que a gente não está livre da presença do pecado? É verdade. Mas a libertação da qual ele está falando aqui é uma libertação que acontece de uma vez por todas, que é a libertação do poder do pecado, do domínio do pecado. Agora ninguém pode mais dizer que é controlado pelo pecado. Foi mais forte do que eu, Cássia. Não existe.
Para o cristão isso não existe. Ele foi libertado de uma vez por todas e transportado para o reino de Jesus Cristo. O que isso deve nos ensinar é que a gente tem que parar de pedir para Deus libertar a gente daquilo que Ele já nos libertou. Alguns de nós voltam a pecados o tempo todo como se fosse impossível vencê-los. Você perdeu de vista a riqueza daquilo que Deus já fez em você. Se Ele já te libertou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, então essa liberdade é imediata. E você pode apossar-se dela, você pode tê-la como fonte da sua vitória sobre os pecados, fonte do seu êxito na luta contra os pecados. Sabe, Paulo estava preocupado com os falsos mestres, lembra que eu mencionei isso no começo da mensagem? E os falsos mestres propunham para eles, para os de Colossos, caminhos do tipo assim, ó, não faça isso aqui, não faça aquilo ali, não toque nisso, não toque naquilo outro, um certo legalismo escravizante. Paulo então quer que eles entendam que não é isso que os liberta, isso os escraviza. O que os liberta é aquilo que Deus fez em Cristo. É isso que os liberta. A libertação já tinha acontecido. Infelizmente os colossenses, no entanto, estavam ouvindo algumas tradições de homens, alguns rudimentos do mundo. Estavam sendo enganados por isso. Então veja que isso acontece com uma igreja. E Paulo quer que eles tomem ciência da libertação que eles tiveram em Cristo, para que eles não caiam no engodo de buscarem mais libertação, como se a de Cristo somente não bastasse. Se Mobili orou sobre o nosso suficiente Salvador no final da oração dele. É uma frase mais facilmente dita do que abraçada. Os de Colossos mesmo estavam balançando ao não crer tanto assim na suficiência de Cristo. Eu quero que você entenda como é importante nós entendermos a redenção que temos em Cristo, para a gente não mais buscar sujeição aos medos, às regras, à perspectiva de uma vida sem Cristo. Então, uma grande mudança. Eu falei que uma mudança de identidade, uma liberdade servil, uma mudança honrosa e uma mudança imediata. Agora, para a segunda grande ideia, e ela vai ser curta, para a gente fechar, é de que é um resgate substitutivo. Um resgate substitutivo. O versículo 14 fala, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Lembra que eu falei no começo que os resgates de sequestros, que o resgate bem sucedido é aquele no qual não tem morte nenhuma, não é? Em que você não tem que pagar o bandido. Esse é o resgate mais bem sucedido. Mas no caso do resgate de Cristo, ele foi bem sucedido, mas não sem custo. É o contrário, para ser bem sucedido, tinha que ter pagamento do resgate. A ênfase do início do texto aqui é no qual, isto é, em Cristo. E como a gente vai ver posteriormente em outras mensagens, Paulo agora começa a falar de Cristo assim, com um sorriso de orelha a orelha. Ele começa a exaltar as glórias de Jesus, uma frase após a outra, uma cláusula após a outra, falando das grandezas daquilo que Cristo é e fez. E a primeira que ele destaca aqui no versículo 14 é nele que nós temos a redenção, isto é, o resgate, o livramento, a remissão dos pecados. O que Cristo conquista passa a ser seu, por causa da nossa união com Ele. Quem se lembra de aulas de escola dominical alguns domingos atrás, sabe que a gente trabalhou a ideia de estarmos unidos a Cristo, e tudo que é de Cristo passa a ser nosso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra redenção, que eu acho que a gente perde ela de vista. Redenção, e eu já mencionei isso numa mensagem do ano passado, mas eu quero voltar nela aqui, eu acho que isso aqui enriquece a nossa compreensão da linguagem bíblica. Redenção, hoje em dia, é uma palavra tão religiosa, que se você estivesse passando na rua assim, alguém falasse assim, então, é redenção, você fala, esse cara é crente. Não era assim que as pessoas ouviam a palavra redenção no primeiro século, porque redenção era uma palavra que você usava no mercado, quando você comprava um escravo. Ela é uma palavra comercial. Seria mais ou menos, não é exatamente isso, mas seria mais ou menos se você ouvisse alguém falando de, quitei. Você vai pensar economicamente, não religiosamente. Se alguém dissesse assim, então eu quitei, Dudu, quitei. Ninguém vai pensar que o Weber e o Eduardo estão falando de questão religiosa, estão falando de alguma coisa econômica.
Era isso que eles ouviam quando a palavra redenção era usada. Era isso que eles entendiam. Então Paulo propositalmente trouxe uma palavra que era de um contexto de pagamento de um preço para falar daquilo que nós temos em Cristo. Era o preço que você pagava para libertar um escravo ou para comprar de volta um prisioneiro de guerra. Então a palavra vem desse contexto. A redenção é isto. E o texto paralelo a esse de Colossenses, o texto de Efésios 1:7, fala qual foi o preço. Não está explícito em Colossenses, mas lá fala que é em Cristo que nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós sabemos que o preço foi a sua própria vida. Ele teve que entregar-se. Aqui eu quero levar você a pensar em como a redenção de Jesus é radicalmente diferente da redenção que o mundo busca. Presta atenção. A nossa sociedade valoriza demais a liberdade como direito intrínseco ao ser humano. Você ouve falar sobre liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, direito à educação e assim por diante. A gente poderia enumerar várias liberdades que o homem moderno celebra. Todas essas liberdades supostamente são essenciais ao ser humano. Isto é, elas pertencem ao ser humano e eles não podem perder de maneira nenhuma, né? E são consideradas as mais valiosas de todas as coisas, os bens mais valiosos que nós temos, pelos quais nós lutamos para preservar. Eu não quero entrar no mérito de se isso é legítimo ou não. Eu creio que existe legitimidade em lutar por nossas liberdades sociais, mas eu não vou me delongar nisso. O que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia não trata delas. Ela não está preocupada com uma liberdade que você tenha intrinsecamente, uma coisa que você tem como essencial ao seu ser. Quando a Bíblia trata de liberdade, ela trata de uma liberdade que foi comprada. Não é interessante? Ela não está preocupada com sua liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para estudar, liberdade de ir e vir. Todas essas coisas que são tão celebradas e buscadas pela sociedade não são necessariamente erradas, mas aquilo que a Escritura celebra e que deve ser o motivo da nossa maior alegria é a liberdade que nós temos em Cristo. Sabe por quê? Porque ela é a única que não pode ser tirada. Ninguém toca nela. A gente um dia pode perder a liberdade religiosa no nosso país, as pessoas podem perder a liberdade de expressão no nosso país, mas elas jamais perderão a liberdade de quem foi comprado por Jesus. Essa é a grande liberdade celebrada na Escritura. A Escritura se preocupa com isso. Entenda, a liberdade da Escritura não é um direito nosso, é um direito dele, que ele passa para a gente, no qual temos a redenção. Então, essa liberdade, ela é uma coisa que nós devemos celebrar, e tem mais. Ela também é radicalmente diferente do que o mundo entende, porque é uma liberdade de caráter substitutivo. Como é que Jesus conquistou a sua liberdade? Se fazendo escravo no seu lugar. Não é interessante que a Bíblia use a linguagem de servo para Jesus? Exatamente porque ele teve que se colocar debaixo de amarras. Ele teve que ser preso numa cruz. Ele teve que se colocar sob a lei, para que você fosse verdadeiramente livre. Por isso que o resgate de Jesus é um resgate substitutivo. E como resultado desse resgate, nós temos a remissão de pecados. E essa é uma das boas novas que conforta o coração da gente. A razão pela qual a gente cantou aqui, orou, confessando os nossos pecados, é porque nós sabemos que esse é um direito que nós temos por causa de Jesus, no qual temos a remissão de pecados. E eu queria terminar fazendo uma aplicação sobre a beleza disso. Veja, se tudo que Deus operou em Jesus é tão lindo assim, então se tem uma coisa que não deveria nos atormentar, são os nossos pecados. Entenda bem, eu não estou dizendo que eles não nos devem levar à confissão, a gente precisa confessá-los, mas eles não podem funcionar como nossos fantasmas, entende? Nós fomos remidos, nós fomos libertados, e essa redenção é tão radical que deve atingir não só a minha fala, mas inclusive a minha consciência.
Se tem coisas que estão o tempo todo me incomodando, eu preciso me voltar ao Senhor e dizer: Senhor, livra-me disso. Se eu já confessei, Senhor, então Cristo já carregou. Cristo já carregou. E isso, portanto, não é mais peso para eu carregar comigo mesmo. Que coisa preciosa. Em Jesus nós somos libertos de todo peso. A gente não é mais escravo de quem alguém vai dizer assim: ó, eu conheço a sua ficha suja. Nós não temos mais que temer nossa ficha suja. Ela atinge o nosso passado, ela atinge nossa consciência, para que no presente nós não vivamos segundo os assombros do nosso passado. Então eu queria que você honrasse o teu Salvador nesta noite. Você saísse daqui leve, não porque você não tem pecado, mas porque eles foram remidos. Não porque você tem direito de ir e vir, liberdade de expressão e liberdade religiosa, porque você pode perder essa, mas porque você foi comprado por Jesus. Saia daqui leve, por causa daquilo que Cristo fez por você. Nós somos iguais àqueles escravos que no começo da libertação de escravos, depois da libertação da escravidão no nosso país, há historiadores que narram o fato de muitos escravos preferirem ficarem com seus senhores, porque eles não eram tão maus assim, e não havia nada para o qual eles deveriam ir. Eles preferiram ficar debaixo do domínio dos seus senhores livremente. Essa é uma analogia pobre, mas ela ilustra para a gente como, às vezes, nós encontramos o deleite de que estar debaixo do senhorio de Jesus é muito mais prazeroso e seguro do que nos aventurarmos em autonomia. Muito mais deleitoso e seguro do que sairmos por aí dizendo que não temos Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, celebrando essa libertação.